A gente fala bastante de ações que a gente quer construir e de coisas que a gente tem feito. E uma coisa que eu percebo é que a gente não fala o porquê, às vezes. A gente está tão focado em fazer e dentro dos nossos debates internos isso faz tanto sentido que a gente esquece de falar o porquê que a gente faz. E aí eu decidi trazer isso daqui para vocês. Mas antes de começar a falar do porquê do cursinho, o que que eu queria falar? Muitas vezes eu sinto que quando eu trago para cá essa questão do cursinho, eu posso estar passando a impressão de que tudo acontece porque eu tô fazendo. E isso não podia estar mais longe da verdade. A gente tem dezenas de camaradas que estão tocando tarefa diariamente, tanto no CESPEM quanto na Soberana, e também nas outras frentes de massa, mas como eu tô falando do cursinho, eu vou focar nessas duas que têm relação com o cursinho. Eu fico com essa impressão de, tipo, será que dá a impressão de que quando eu falo parece que fui eu que fiz tudo? E não, tá? A gente tem dezenas e dezenas de camaradas, tanto no CESPEM quanto na Soberana, e tá todo mundo fazendo tudo que pode, assim como eu, tá? E são pessoas que vivem em diferentes contextos, que têm disponibilidades diferentes, mas que estão dedicando seu tempo livre à militância. E é muito importante eu trazer isso, porque as nossas frentes de massa são os espaços nos quais você, que está assistindo essa live ou este corte, pode militar também. Então, caso você tenha habilidades, seja com escrita de roteiro, a gente está precisando de bastante gente para fazer roteiro, seja com edição de vídeo, com lidar com pessoas, outra coisa que no SESPEN a gente precisa bastante de gente que tem habilidade para falar com pessoas. Se inscreve no formulário do SESPEN para compor com a gente. Não precisa ser só professor para atuar no SESPEN, mas se você for professor e quiser se organizar também, é o mesmo formulário, tá lá no nosso site sespem.com.br. É importante que a gente faça isso de forma organizada, porque há todo esse cansaço, mas o meu cansaço vem muito mais das minhas tarefas relacionadas ao capitalismo do que à militância. Queria eu ter disponibilidade de só militar. A gente já estava muito mais perto da revolução se a gente não tivesse que fazer essa jornada, enfim, que acaba, no meu caso, sendo tripla, porque eu trabalho, eu faço trabalho doméstico e tenho que me dedicar à militância. Mas com mais gente fazendo isso, a gente consegue fazer mais coisa. Então, se for do interesse de vocês, se vocês não forem pessoas organizadas, colhem com a gente. Porque é graças ao nosso trabalho coletivo que a gente pôde, né? No caso, tornar o cursinho uma realidade. E mais do que uma realidade, é algo que a gente sabe que a gente está fazendo para ajudar a nossa sociedade a caminhar em direção a uma organização menos individualista, em direção ao socialismo, que é o que a gente quer, né? E aí, eu quero lembrar vocês, antes de eu continuar falando disso, que o cursinho ele remunera seus professores, para garantir que eles possam de fato se dedicar a dar boas aulas. Então, caso você possa e queira contribuir com o cursinho, tem o Apoia-se, apoia.se/cespem com Z, CEZPEM. Você pode apoiar mensalmente no Apoia-se, mas a gente tem também o Pix do Cespem. Eu vou pegar o link do Pix do Cespem e mandar aí no chat para vocês. Eu deveria ter me organizado para fazer isso antes, mas não o fiz. Porém, eu tenho esse link fácil. Ou não tenho. Achei que eu tinha. Então, para apoios periódicos, vocês podem usar o Apoia-se, que é mais fácil, daí não esquece. E para apoios pontuais, usem o Pix. Quem quiser fazer Pix mensalmente também, não tem problema, porque o Apoia-se ele pega uma parcela do valor do apoio. Mas esse apoio é importante para garantir que os professores possam se dedicar ao cursinho. Então, contamos com vocês. E caso vocês queiram contribuir com o canal, porque a gente crescer aqui também é importante para que tanto as reflexões críticas que a gente faz no canal cheguem nas pessoas, mas também para que a gente possa continuar divulgando o cursinho, sendo que eu tenho sido, acho que a pessoa mais vocal, não a única, com certeza não a única. É importante que chegue nas pessoas. Então vocês podem apoiar o canal lá no Apoia-se e vocês podem mandar um Live Pix. E aí tem o link, o QR Code. Eu nunca sei para que lado apoiar. Aqui, ó. Esse QR Code aqui, vocês mandam um Live Pix. A nossa pauta de hoje, ela tá gigantesca. Na semana passada eu comentei que a pauta tava longa, que tinha 12 páginas. A de hoje tem 16. E eu tô com medo do rumo que isso tá tomando. Vocês estão vendo a Fúria? Aqui, que bonitinha. Tá tomando banho. Esfriou, né? E aí ela tá toda quietinha. Ela só dorme. Eu tô dando trabalho pro Charlize, porque eu tô perdendo o foco do que eu tô falando
de vários assuntos paralelos. Afonso Araújo perguntou se eu já falei sobre adolescência em alguma das redes. Não, mas na quarta-feira, ainda não sei o dia, se vai ser dia 16 ou dia 17, vou colar na live da Mari, Papo de Preta. Inclusive, sigam a Mari aqui no YouTube, porque o conteúdo dela é muito bom. E lá no Instagram também, as reflexões dela são incríveis. A gente ama a Mari. Então, eu vou colar lá na live dela pra gente conversar sobre a série. Pra quem não sabe, Adolescência é uma série da Netflix com 4 episódios, que fala sobre a história de um menino que foi acusado de desviver uma menina, um menino de 13 anos, e todos os desdobramentos dessa acusação, do porquê que isso aconteceu, de como que isso se tornou uma realidade. Sobre relação entre pais e filhos. Eu tenho opiniões interessantes sobre a série, tá? Opa! Gente, eu nunca ouço o barulho do LivePix. Vocês ouvem? Porque aqui aparece a imagem, eu vejo a coisa e eu não consigo ler porque a tela fica muito pequena. Inclusive, eu tô olhando pra tela errada, né? Eu devia estar olhando pra cá. Eu vou configurar isso depois da live. Ah, foi do Felipe. Ô, camarada. Muito obrigada, tamo junto. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem apoiar o canal, apoiem o canal. O valor do apoio do canal, ele é dividido entre eu, que faço roteiros, o conteúdo em si, e os vídeos curtos, o Charlize, que edita os vídeos, e a Fê, que faz toda essa identidade visual maravilhosa que vocês estão vendo aqui. E aí é um jeito que a gente consegue fazer com que a gente tenha mais condições de militar, né? Tanto eu quanto os demais camaradas. Então, se possível, apoiem nosso trabalho também, para que a gente possa chegar em mais gente e, enfim. Vamos falar do cursinho, né? Por que a Soberana fez um cursinho popular? E se isso não seria assistencialismo. Essa semana começaram as aulas do cursinho do CESPEM, ofertando 100 vagas para as pessoas que querem prestar o Enem e não têm condições de pagar por um pré-vestibular. E aí, a primeira coisa que eu queria explicar é sobre o cenário da educação superior no Brasil, tá? A gente tem aqui no nosso país um cenário no qual, por conta da educação ser tratada como mercadoria, muitas pessoas que cuidam da educação privada no Brasil, elas querem que os alunos continuem a estudar pela maior quantidade de tempo possível. E aí o que acontece? A educação básica, ela é um direito de todo cidadão, então todo mundo pelo menos deveria ter acesso à educação pública durante a educação infantil, fundamental e médio. Só que para continuar lucrando, a gente tem um movimento que vem de duas frentes, tá? Empresários exigem cada vez mais formação para trabalhos que não necessariamente demandam formação, enquanto as faculdades querem que alunos continuem por mais tempo estudando para que elas possam lucrar mais. E muitas vezes, esses empresários que atuam no ramo da educação, eles fazem parte de grupos de lobby, enfim. E as coisas elas vão se tornando sistêmicas e a gente nem percebe que isso foi uma construção. Porque antigamente, e idealmente, você não precisaria ter uma faculdade para determinados empregos. Porque a ideia da faculdade é te tornar especialista numa determinada área de atuação. E aí, para executar determinados trabalhos, você não precisa necessariamente ter uma graduação. Você consegue aprender a fazer aquele trabalho em formações técnicas. Só que isso não dá lucro para o empresário da educação. Então, a gente viu se construir um cenário no qual o ensino superior se tornou quase parte da educação básica. E aí, o que acontece? A gente tem poucas faculdades públicas, tá? No Brasil, comparado ao número de estudantes que se formam no ensino médio. E para entrar nas faculdades públicas, você precisa passar por uma prova. Antigamente, a maioria dessas provas eram vestibulares, e hoje em dia é o Enem. Geralmente, quem entra nessas provas são os alunos de escolas particulares. Por quê? Porque eles tiveram condições melhores para aprender, os professores trabalhavam menos horas e conseguiam garantir que os conteúdos chegassem nesses alunos com mais qualidade. E aí, aos alunos de escolas públicas, que são aqueles que têm menos condições de pagar pelos estudos, restam as vagas nas universidades particulares, que são geralmente universidades com notas mais baixas no MEC, enfim, nas provas de avaliação do MEC, e são faculdades nas quais você tem que passar 5 anos, 4 anos, dependendo do curso, pagando para ter o diploma lá no final. E esse cenário, ele é muito bom para as empresas, obviamente, e muito ruim para a classe trabalhadora. Porque para ter emprego, a gente quase se vê obrigado a ter uma faculdade e ter que comprar esse produto, que é o ensino superior, tá? E aí, diante desse cenário, a gente percebeu que existe uma defasagem no que o governo oferece em termos de educação e no que chega no trabalhador. A educação pública ela não dá conta de transmitir para os alunos
todos os conhecimentos que vão ser cobrados deles lá nas provas do Enem e dos vestibulares. Ela não dá conta por diversos motivos. Inclusive, teve influenciadora que se meteu a falar de educação e falou que a culpa das pessoas não quererem fazer faculdade é do NEM. E assim, é um problema muito mais complexo. Não é por causa do NEM. O NEM é uma das coisas e é uma coisa muito recente de algo que vem sendo construído há anos, que faz com que as pessoas desanimem de prestar vestibular. O NEM é algo que só afeta aluno de escola pública, porque as escolas particulares conseguem continuar transmitindo conhecimentos que vão ser cobrados sem problema nenhum. E a gente vê esse discurso, inclusive de aluno de escola particular. Então, eu acho que falta muito cuidado por parte das pessoas para falar de educação. E elas veem a coisa como se fosse uma coisa simples. Não se dão o trabalho de estudar e fazem correlações que são, eu diria, contraproducentes. Porque falar que as crianças, os adolescentes não querem fazer faculdade por causa do NEM, vai fazer parecer que se a gente superar o NEM, se ele for revogado, o problema vai deixar de existir. E não vai. As pessoas deveriam ter mais cuidado antes de falar de coisas que são sérias, que afetam a vida de todos os trabalhadores, sem o devido preparo e sem o devido cuidado, sem o devido estudo para falar sobre. Mas, enfim, essa educação, ela que chega no trabalhador, especialmente no trabalhador que tem seus filhos na escola pública, de forma defasada. E aí, a gente tem um cenário no qual muitos dos adolescentes, eles querem estudar. Só que a falta de condições adequadas para fazer isso faz com que a educação deixe de ser interessante, deixe de ser algo que o aluno vê como uma coisa que de fato vai preparar ele para essa realidade que a gente tem, que é a necessidade de a gente fazer uma faculdade e prestar um vestibular para conseguir um emprego. Então, não tem nada a ver com apenas o NEM e não tem nada a ver com o que os liberais dizem. As pessoas não fazerem coisas por serem preguiçosas, tá? Porque esse é um discurso muito comum na bolha liberal, de que as pessoas não estudam porque elas são preguiçosas, de que as pessoas não trabalham porque elas são preguiçosas. Você vai pegar a realidade do trabalhador da periferia, é a galera que acorda mais cedo, que chega em casa mais tarde e que ganha um salário mínimo. Não tem nada a ver com preguiça, tem a ver com o sistema. Tem a ver com a falta de acesso de educação e com todo o resto. Tem a ver com o fato de que o aluno de escola particular vai sair da escola com 17 anos preparado para prestar um vestibular e que o aluno da escola pública vai precisar sair da escola já tendo trabalhado durante a educação básica para trabalhar e ganhar um pouquinho mais para só anos depois conseguir se preparar para um vestibular para tentar conseguir melhoria de condição de vida. E eu falo tentar porque nada é garantido no capitalismo, tá? Meritocracia não existe. E uma coisa muito curiosa que a gente vê do cursinho do CESPEM, a gente vê que a demografia do cursinho são de pessoas mais velhas. Então não são pessoas que estão terminando o ensino médio. Tem algumas, mas a maioria são pessoas que já terminaram a escola, muitas delas em EJA, e que estão agora conseguindo se organizar para tentar cursar um curso superior. E aí, vendo todo esse cenário, a gente entendeu que enquanto uma organização de professores e educadores, a gente tinha um espaço de disputa da consciência política dessas pessoas. Por que a gente fala de disputa de consciência política? Porque para disputar a concepção política desses alunos, a gente precisa mostrar para eles essas... Como chama? Eu tô com hipocondria na cabeça, eu fico falando em meme. Essas hipocrisias da sociedade. Então, para mostrar para esses alunos as hipocrisias da sociedade, a gente precisa chegar neles. E como que a gente vai chegar neles? Através do cursinho popular, tá? Porque essa é uma demanda da classe trabalhadora para chegar no ensino superior, né? Já que a escola pública não prepara. E o governo, mesmo tendo muito recurso, não faz o que a gente está fazendo. Então, o que a gente quer mostrar? Que em poucas pessoas e praticamente sem recurso, a gente consegue fazer isso. Que o governo não faz porque ele não atende os interesses da população, ele atende os interesses dos empresários da educação, que querem continuar lucrando com o trabalhador pagando por universidade, que tornam tudo muito difícil para ser acessível ao trabalhador na social-democracia ou em qualquer governo político, enfim, dentro do sistema capitalista. E aí, a gente está falando tanto desses jovens que vão prestar o Enem pela primeira vez, quanto das pessoas mais velhas que só agora estão tendo essas condições para estudar. A gente quer garantir, pelo menos para uma parte dessas pessoas, a gente sabe que 100 pessoas é pouco diante da realidade do Brasil, que elas tenham acesso a um estudo que permita elas se preparar pro Enem. E durante esse processo, durante as aulas, a gente tem muito alinhado com os professores que a gente está disputando a consciência política dos nossos alunos.
O nosso cursinho, ele tem viés político, a gente faz questão de deixar isso claro, porque todo o sistema de ensino, ele tem um viés, a diferença é que alguns deles escondem, e a gente quer que essas pessoas entrem nas faculdades públicas, não com aquela ideia de, tipo, vencer o sistema. A gente só vai vencer o sistema quando ele foi superado. A gente não vence o sistema de forma individual. E aí eu falo com propriedade, porque eu sou aluna de escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, e eu fiz faculdade pública. Eu não passei por cursinho popular, mas na minha época foi um contexto muito específico, que foi na época da expansão das faculdades públicas do governo Lula e Dilma e na mudança dos vestibulares para o SISU. Então eu tive muita sorte, a real é essa. Eu só passei na faculdade pública porque eu peguei um momento político que era muito propício para pessoas que estavam querendo estudar e que estavam vindo dessa realidade. Na minha época ainda não tinha 50% de vagas para estudantes de escola pública. Eu não prestei vestibular assim que eu saí da faculdade, tá? Eu entrei na pedagogia com 20 anos. Mas foi um momento político que eu tive uma sorte do caralho de estar querendo entrar na faculdade. Porque não é como se a minha escola tivesse me preparado para um vestibular. E, enfim, a gente quer que essas pessoas elas tenham acesso ao ensino superior, mas a gente quer que eles entendam o que fez que elas precisassem do nosso cursinho popular. E entendam que a resposta para essa pergunta é o sistema capitalista. E aí a gente quer também que, tendo acesso a um bom ensino, elas consigam um bom emprego, para que elas possam também se dedicar à luta pela superação do sistema. Até o momento que a gente consiga mudar a forma como a sociedade se organiza, para que a gente não precise mais do cursinho. Porque a nossa ideia é nos tornarmos obsoletos. A gente quer que o cursinho não seja mais necessário. Mas enquanto ele não for, a gente vai continuar fazendo essa disputa. A gente vai continuar buscando construir espaços nos quais a gente tenha um contexto no qual a gente possa disputar a consciência política das pessoas. E por que a gente escolheu o Enem? Porque o Enem, ele acontece na esfera nacional. A maioria dos cursinhos pré-vestibular de faculdade, que também são cursinhos populares, eles são focados nos vestibulares daquelas faculdades específicas. Então, os cursinhos da USP vão focar na FUVEST, que é o vestibular da USP. O cursinho Praxis, que é da Faculdade de Santa Maria, da Federal de Santa Maria. Eles estão falando para a prova da Faculdade Federal de Santa Maria, que inclusive é bem problemática. A gente vai trazer mais conteúdo para cá. Eu só preciso me inteirar melhor da situação, porque é uma situação muito complicada. Mas eu imagino que tenham outros cursinhos populares de outras faculdades que também tenham foco nos vestibulares das suas respectivas faculdades. E a gente, como atua na internet, a gente precisou fazer um cursinho que cuidasse de algo que funciona para pessoas de diferentes realidades, de diferentes estados, de diferentes regiões do Brasil. E foi por isso que a gente optou pelo Enem, porque é a prova que vai ser possível para mais gente. E aí eu preciso muito pegar água, e eu vou pedir para vocês que enquanto eu vou pegar água, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí no chat. Felipe falou que o meu trabalho é incrível e importante contar sempre com ele. Ô, camarada, muito obrigada. Então, gente, eu trouxe essa primeira pauta pra gente entender por que essa disputa pela consciência política dos trabalhadores faz sentido através do cursinho. Você não vai ver a gente tendo recurso para, por exemplo, patrocinar conteúdo ou para fazer as nossas ações. Tudo que a gente faz é através de doações, porque não tem empresário interessado mudar o sistema que beneficia eles para patrocinar a gente, igual tem com veículos de comunicação de direita. Então, a gente precisa dessas estratégias para chegar nos trabalhadores. E é por isso que a gente optou e a gente se dedicou tanto à construção do cursinho popular. O cursinho é a nossa única forma de ação? De forma alguma. Agora que o cursinho está caminhando, a gente vai focar em divulgar as aulas dos professores do CESPEM. A gente está com mais de 500 professores organizados e a gente entende que para poder militar, essas pessoas precisam de trabalho, para elas poderem garantir a subsistência delas. E aí a gente quer promover um link entre os professores e as aulas que eles estão aptos a dar e a nossa comunidade querendo ter aula. Jean perguntou, cadê o decreto? Que decreto? Eu não sei se eu entendi. Me explica melhor aí, por favor. E a gente tá fazendo isso através do site. A gente tentou pelo Instagram e não deu certo, porque era um volume muito grande de aulas. Diferente do Sameca, que oferece atendimento psicológico, ponto. A gente tem professores ofertando aulas das mais diferentes áreas,
com as mais diferentes abordagens. Então a gente precisa de uma outra dinâmica para divulgar. Isso está sendo construído e a gente espera trazer para vocês em breve. Tá, gente, eu acho que é isso sobre o cursinho, então apoiem o cursinho se for uma possibilidade para vocês. E componham com a gente. O camarada Felipe, que tá aqui no chat, ele faz parte do CESPEN. Eu não sei se tem mais alguém aqui no chat que é do CESPEN. Call of Marx também é do CESPEN, mas não pegou aulas ainda. A gente... Ricardo Dávila também. A gente tem bastante gente do CESPEN no chat, aí sim. E aí a gente... Opa! Eu não sei quem é Classin. Eu não consigo enxergar a foto. Olha eu, sofrendo de velha, tentando me aproximar da tela pra ver quem é. Mas enfim, gente. Lá no CESPEN a gente tem outras formas de atuação também. Inclusive, galera do CESPEN, formação segunda-feira. Espero ver todo mundo lá. Quem não é do CESPEN e quiser participar das nossas formações políticas, se inscreve pra compor com a gente. Porque a gente vai aprendendo juntos e a gente vai construindo juntos. E eu acho que a nossa militância é e deve ser sobre isso. Sobre a gente fazer aquilo que a gente sabe que é importante, mas a gente não fazer isso descolado de um propósito e de forma individual.